Hola, bienvenidas, bienvenidos. Saludarles. Ya vamos a dar inicio en contados segundos. Gracias por conectarse a esta sesión, a esta módulo 2 de pérdidas y daños y adaptación. Ya en instantes comenzamos. Bueno, vamos a iniciar ya nuestra discusión. Voy a hacer una pequeña introducción a este diálogo vamos a llevar a cabo. Mi nombre es Esteban Mariño, hago parte de la coalición de jóvenes por las pérdidas y los daños. Y bueno, hoy nos encontramos juntándonos diferentes organizaciones de Latinoamérica y el Caribe, Nuestra América Verde, Barranquilla Más 20, la Global Initiative, GFLAC, Conectas, ¿cierto? Y PACINDE, Mujeres por la Justicia Climática, al igual que Defensores del Chaco, de Justicia y CANLA, que hemos organizado un ciclo de seminarios rumbo a la COP para discutir diferentes temáticas, y la que hoy nos trae y nos convoca es las pérdidas y los daños, que vamos a tener una exposición muy interesante, hoy una conversación. Vamos a tener hoy a Xiomara Acevedo, directora ejecutiva de Barranquilla Más 20. No sé si ya está conectada para que nos des un saludo corto. También Kimberly Silva, directora regional para la Amazonía de Palmares. Y también estará Joyce Paxiao de la Secretaría Ejecutiva de la Red de Adaptación Antirracista. Y también estará en la moderación Gabriel Mantilli, asesor de Conectas. Permite si lo pronuncié bien, por favor. Una excusa. Y pues estaré también, de mi parte, también hablando de unas perspectivas desde la coalición de jóvenes por las pérdidas y daños también. Entonces, bienvenidas a esta discusión, bienvenidos a este diálogo, que esperamos que sea muy enriquecedor y que aborde una discusión rumbo a la COP28, que aborde una discusión centrada en esas prioridades que nos estamos marcando las organizaciones sociales, civiles, feministas, raciales de Latinoamérica y el Caribe. Así que dejo en la moderación a Gabriel Mantelli, ¿cierto? Asesor de Conectas. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos. Espero disfruten este espacio y va a haber un espacio también de preguntas también para el público. Así que bienvenidos. El espacio es tuyo, Gabriel. Gracias, gracias Esteban. Hola a todos. Voy a hablar en portugués y pienso que los convidados, las convidadas estén muy tranquilas en hablar en portugués o en español o en portuñol, y pienso que hablen despacio para que todos possam compreender. Então, vou pedir que todo mundo aqui, as pessoas que falam em português, as pessoas que falam em espanhol, aquelas que vão arriscar um portunhol, que todo mundo fale bem, bem devagar para que a gente possa fazer aqui uma troca. Acho que primeiro também agradecer a organização dessa série de seminários, de webinários, para nós pensarmos como que a América Latina vai se posicionar durante a COP28. Temos aqui lideranças de toda a região e creio que hoje teremos um debate muito, muito interessante. Então, agradecer principalmente a organização da Nuestra América Verde, em nome do Pedro, e de todas as outras organizações que estão aqui presentes. Bom, eu sou Gabriel Mantelli, eu falo desde São Paulo, no Brasil, sou advogado e assessor Conectas Direitos Humanos, que é uma organização de direitos humanos brasileira
que trabalha com os temas de democracia, de enfrentamento à violência e também os temas socioambientais, com destaque aí para essa agenda de justiça e de ação climática. Então, a gente vai fazer uma breve introdução aqui. Vou pedir para o Estevam, se puder, Estevam, continuar ali nos slides, por favor. Esteban, si puedes dejar los slides, por favor. Sí. Una breve introducción al cambio climático y su impacto en América Latina y el Caribe. Tenemos algunos slides, algunas presentaciones. Creo que Esteban, ¿tienes? Sí, gracias. Lo próximo, por favor. Sí, gracias. Entonces, la proyección respecto al clima para América Latina y el Caribe es preocupante. Los impactos climáticos en la región se traducen en reducción de la seguridad alimentaria, afectación a la seguridad hídrica y la amenaza del incremento en la frecuencia e intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos. Hoy en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, millones de personas viven expuestas a inseguridad alimentaria severa y sufren de seguridad hídrica reducida por estos eventos extremos. Los territorios de América Latina y el Caribe se ven perturbados por una transformación lenta que agudiza las crisis existentes y que es intercalada de eventos extremos que destruyen la capacidad de mantener el status quo. El cambio climático tiene sus raíces en la desigualdad, el colonialismo y el uso inadecuado de los recursos naturales. El modelo económico impuesto en nuestra sociedad ha generado daño ambiental transfronterizo por medio de los impactos climáticos y los grandes emisores del norte han puesto en primera fila a nuestras comunidades más vulnerables ante los impactos del cambio climático y se les fuerza a sufrir de manera desproporcionada los daños y pérdidas. El contexto socioeconómico y ambiental del sur global ha sido modeado por el colonialismo y el capitalismo extractivo, que históricamente ha cercenado el bienestar de las personas. Mientras las comunidades del norte global disfrutan los beneficios de sus economías a base del uso intensivo de carbono, en el sur global la fractura de los daños y pérdidas incrementa en silencio a cuenta de quienes están en condición de vulnerabilidad. Ahora, hablando en el concepto de pérdidas y daños, para entrar en el contexto sobre la temática que nos atañe en América Latina, el tema es imperante porque los impactos climáticos tienen años de manifestarse. Sin embargo, su abordaje aún presenta un reto para la región. Los países latinoamericanos carecen de las herramientas o bien no asumen la urgencia que amerita de documentar, analizar y reportar la seriedad de los daños y pérdidas que se están viviendo en la región. A pesar de tener un contexto amenazante para el desarrollo sostenible, solo un instante. A pesar de tener un contexto amenazante para el desarrollo sostenible y el bienestar social, las contribuciones nacionalmente determinadas, las NDCs, de América Latina tienen información escueta sobre los daños
y pérdidas. Esta falta de monitoreo, análisis y reporte presenta el reto más grande para una respuesta adecuada, justa y baseada en derechos humanos respecto a los daños y pérdidas. Y para empezar nuestra discusión, yo entiendo que cada panelista tiene de 3 a 4 minutos para compartir su perspectiva sobre el tema desde la lente de su organización. Y para explorar las cuestiones de pérdidas y daños desde una perspectiva específica de América Latina y el Caribe, damos un paso a nuestros panelistas para que nos puedan brindar su visión sobre el tema a través del trabajo que vienen realizando desde sus organizaciones en pérdidas y daños. Iniciamos con después Kimberly, Esteban e Joyce. Agora, falando em português, então, a gente vai começar esse primeiro painel de perguntas. Cada painelista vai ter de 3 a 4 minutos para compartilhar um pouco da sua experiência, da sua organização no tema de perdas e danos, mas eu também acrescentaria o que a sua organização, o que a sua liderança está pensando no tema da adaptação. A gente vai começar, então, com a Kiomara. Podemos empezar con Kiomara, por favor. Bueno, buen día. Creo que se escucha bien, ¿sí? Ok. Sí, gracias. Vale, bueno, pues mucho gusto saludarles. Soy Xiomi, soy directora de Barranquilla Más 20. Para nosotros y nosotras, el tema de pérdidas y daños es un tema que es muy reciente, que sabemos que no es nuevo en todas las negociaciones y en todas las discusiones, pero que afortunadamente en la COP del año pasado pudo tener esa relevancia que se había estado demandando desde los pueblos y comunidades locales, desde los grupos de juventudes, incluso también desde el sector académico y varias organizaciones no gubernamentales y por supuesto países en vías de desarrollo y pequeños estados insulares que obviamente tienen unos retos mucho más grandes frente al cambio climático y que además están viendo las pérdidas y los daños del mismo pues con mucha más premura y afectaciones que otros, por supuesto. Este tema para Barranquilla Más 20 también es fundamental, ya que se invierte mucho en hablar en la adaptación, en la mitigación, en proponer que son temas centrales para el abordaje del cambio climático, pero claramente ya hay unas afectaciones que no se van a poder adaptar, que no se van a poder mitigar, así se redujeran las emisiones de gases de efecto invernadero en la cantidad y en el ritmo que el IPCC nos ha manifestado. Ya los impactos del cambio climático están aquí, ya las pérdidas y daños están aquí. Entonces, por esa misma urgencia para nosotros y para nosotras es muy importante que el tema sea discutido siempre en todas las COPs, que ahorita, por lo menos con la COP del año pasado, al ya reconocerse que hay que crear un fondo de pérdidas y daños, es una gran victoria para todas estas personas que lucharon desde hace muchos años por posicionar el tema, para todos los pueblos y las comunidades afectadas, pero por supuesto hay retos de frente porque eso solamente fue el inicio, ¿cierto?, de todo este proceso. Habrá que revisar si el financiamiento, en qué forma se va a dar, bajo qué mecanismos, que sean temas que puedan, como digo, instalarse en la agenda y que no vayan a depender solamente del interés de los países y que tengan mucho, por supuesto, un enfoque de justicia, de interseccionalidad y de equidad, porque claramente tampoco queremos que los recursos para combatir las pérdidas y ¿Vocês estão ouvindo ela? Não te escuchamos. Acredito que acho que deu uma travada. Vamos esperar um pouquinho, ver se ela volta. Senão depois eu passo para Kim e aí depois a gente volta para ela. Kim, eu acho que você pode fazer sua fala então, depois a gente volta para ela concluir.
Certo. Bom dia a todos. Acho que Xiaomi voltou. Sim, Sí, pero está lloviendo, perdón, y está. Voy a ver si me puedo compartir un poquito de mis datos. acho que ela está tendo problemas de conexão. Vamos só esperar mais um pouquinho então, Kim. Es que las juventudes puedan entender estos temas, puedan contar con las capacidades para hacerle seguimiento, porque además las juventudes como sujetos de derecho tienen que estar en estas discusiones sobre pérdidas y daños. Y en eso estamos invirtiendo mucho tiempo y muchas capacidades. Hicimos unos entrenamientos regionales el año pasado y este año para juventudes y pérdidas y daños. Y vamos a seguir haciendo más. Y este, por supuesto, hace parte de esos. Se le Vamos corta un esperar poquito. mais. Sí. Sim, vamos só esperar mais um pouquinho, Si quieren, senão a gente já passa para Kim. Kim, eu acho que agora você pode ir sim, tá? Tudo bem, qualquer coisa me avisa. É, Bom dia, todo mundo. Sou Kimberly, sou paraense, né? Moro no território amazônico, no Brasil. A introdução do meu texto, eu traduzi algumas perguntas, só para fazer essa introdução, mas depois falo em português também. ¿Qué haces cuando se encuentran más de 100 delfines muertos en tan solo un día en el Amazonas? ¿Qué haces cuando más de 1000 niños dejan de ir a la escuela porque el río se secó? ¿Qué se hace cuando mueren cientos de miles de peces y eso afecta directamente alimentos de las comunidades de la ciudad? Então, o que é que se faz, né? Quando em um dia mais de 100 botos são encontrados mortos, quando mais de 1000 crianças deixam de ir para a escola e quando morrem centenas de peixes, isso sabe, a gente se sabe que isso afeta diretamente a nossa alimentação na Amazônia. E quando a gente fala de perdas e danos, quão grandes são essas perdas, né? E quais são esses danos? Eu sempre fico refletindo sobre essa discussão das políticas de perdas e danos, é que elas são coisas que são realmente irreparáveis, né? E a gente atuar dentro do território para trabalhar com isso, que é irreparável, eu sempre fico me perguntando se discutir essas políticas de perdas e danos e de adaptação são questões distópicas ou se são questões ancestrais, né? Eu paro para lembrar Ailton Krenak, ele tem um livro chamado Futuro Ancestral, e ele discute que o futuro ele é sempre um toque para se alcançar o que já se faz no passado, né? Os antepassados. Perdão. Então, eu escrevi alguns comentários, né? Mas é sempre bom a gente perceber, é sempre bom a gente perceber, não. É sempre reconfortante a gente perceber que dentro dessa discussão estamos muito iguais, assim, né? Quando a gente fala de América Latina. É, com a mutilação dos nossos territórios, com a falta de protagonismo nessas discussões que ainda estão sendo tomadas, né, pelas discussões centrais, né, brancas, né, do norte global. E essa preparação para a COP, a gente sempre sente esse atraso, né? Enquanto há diversas políticas de perdas e danos sendo discutidas em outros territórios, aqui não se tem resposta para nenhuma das perguntas feitas anteriormente. Não há nenhuma perspectiva de previsão dessa resposta. Então, Gabriel, eu não sei quanto tempo eu já falei,
mas para introduzir esse contexto, era isso que eu queria trazer, né? Que a gente tem perguntas, né, sobre o que se fazer quando já acontecem essas perdas, esses danos, mas a gente não tem sequer uma previsão de resposta, nem dos governos locais, nem do governo federal e nem da mobilização mundial, né, por essas políticas. E aí eu posso passar já a minha fala para outra pessoa. Obrigado, Kim. É muito interessante ouvir aí as perspectivas de quem está no território, está na Amazônia. Para quem não está sabendo, a Amazônia está passando por um dos períodos de seca mais extremados nos últimos anos, evidentemente decorrente das mudanças climáticas, e os impactos que estão sendo sentidos ali, eles não são só ambientais, eles são sociais e culturais também. Então, a perspectiva da Kim é muito interessante. Não sei se a Kiomi voltou e poderia falar para terminar a fala dela. Kiomi, estás ahí? Sí, sí, pero creo que ya había medio, o bueno, yo no sé si se escuchó la segunda vez que entré, Sí, no sé si se escuchó o sí. creo que sí. Ok, no, Eh, entonces podemos pasar a lo otro. Ujú. sí. Vamos con Esteban, por favor. Sí, me escuchan, ¿cierto? Sí, Sí. Bueno, yo hago parte de la coalición de jóvenes por las pérdidas y los daños. Nosotros somos una coalición de jóvenes del norte y del sur global que se han unido para exigir acciones para abordar las pérdidas y daños causados por el cambio climático. La coalición está formada por más de 900 jóvenes de más de 70 países y nuestra misión está en construir una asociación global sin fronteras entre los jóvenes para tomar medidas para abordar las pérdidas y los daños desde las perspectivas de cada región, porque cada región y cada territorio pues tiene sus ecosistemas, tiene sus maneras culturales de abordar también las pérdidas y daños. Eh, Nos visionamos también un mundo donde los impactos de las pérdidas y los daños se aborden de una manera equitativa, donde un mundo donde los países desarrollados asuman la responsabilidad de su enorme contribución a la crisis climática, tratando las pérdidas y los daños con sentido de urgencia, y un mundo donde honramos los derechos de las generaciones futuras a un clima seguro. Enmarcamos también nuestros objetivos sobre pérdidas y daños a través de la promoción y la sensibilización a nivel mundial. También abogamos por el establecimiento de fuentes de financiación nuevas y adecuadas para hacer frente a las pérdidas y daños, mejorar la capacidad de la juventud mundial para comprender y tomar medidas para abordar las pérdidas y los daños, y también promovemos la participación sostenible, que esto hacemos mucho énfasis también, de la juventud en la toma de las decisiones sobre pérdidas y daños a nivel nacional y también internacional. La coalición de jóvenes por las pérdidas y los daños viene desarrollando una incidencia muy importante en los escenarios de la conferencia de los partes, donde, digamos, su coordinadora Inesa también ha hecho, digamos, unas statements muy importantes en el marco de la Convención de Cambio Climático, donde incide por participación en los acuerdos de pérdidas y daños, y también incide para que a nivel local y nacional se pueda incorporar la perspectiva juvenil, ¿cierto? Desde sus voces, sus perspectivas, sus sentires y saberes, para que quede también introducido estas perspectivas en el acuerdo de pérdidas y daños, y también en los mecanismos también de financiación para este tema. Así que pues dejo hasta ahí también. graças a Esteban. Então, também muito legal ouvir a perspectiva da juventude, o que a juventude e os coletivos de juventude estão pensando para o tema de perdas e danos. Eu acho que, evidentemente, a gente não tem como não pensar no princípio da intergeracionalidade, quando a gente pensa o papel que as juventudes, as crianças têm no debate climático e as demandas que esses coletivos trazem para esse
esse debate. E com isso eu vou chamar agora a Joyce para a última fala dessa primeira rodada. Joyce, está com você. Boa tarde. Meu nome é Joyce Paixão, eu estou aqui enquanto rede por adaptação antirracista, né? Eu sou de Recife, em Pernambuco, né? Recife está na lista das 5 cidades mais afetadas, né, pelas mudanças climáticas. E aqui em Recife eu atuo em uma comunidade chamada Vila Raiz, que é uma comunidade ribeirinha, às margens do rio Capibaribe, e é uma comunidade que o governo chama de ZEIS, né? Que seria uma zona especial de interesse social. Ou seja, são locais da cidade que o governo identifica que são lugares com baixo índice de desenvolvimento humano. E quando a gente faz essa conversa, né, sobre questões climáticas e principalmente pensar um processo de adaptação antirracista, é pensar em como essas mudanças climáticas vêm afetando, não de agora, né, mas de muito tempo, essas comunidades que são mais vulnerabilizadas. E essas comunidades mais vulnerabilizadas, ela tem uma cor, né? Ela tem um recorte de cor, ela tem um recorte de gênero, né? Ela tem um recorte de quem são essas pessoas que podem ser colocadas numa situação de miserabilidade e que podem pagar a conta, né, de todo esse sistema que a gente vive. Então, a Rede por Adaptação Climática ela é composta por mais de 140 organizações, né? Organizações, movimentos e coletivos, né, do país inteiro. E é justamente esse local para a gente pensar que adaptações são essas que são necessárias para que a gente possa fazer um debate sobre justiça climática, fazer um debate sobre mudanças climáticas, fazer um debate sobre como é que a gente pode, né, criar estratégias de mitigação, como é que a gente pode pensar perdas e danos, colocando como atores e atrizes, né, principais pessoas negras, né, tendo dados que sejam dados racializados. Na fala de Kim, ela traz, né, o que é que a gente faz depois que tantas coisas acontecem, né? Ano passado aqui a gente teve um processo de enchente, né, que a gente chama de evento climático extremo, e só em uma comunidade em Recife a gente teve mais de 134 mortes em uma única comunidade, né? Fora todos os outros danos, todos os outros as outras perdas causadas. A comunidade que eu integro, a gente teve 157 casas que foram completamente cobertas pela água, né? A gente teve pessoas que morreram por eletrocução. E até hoje a gente espera um posicionamento, né, de o que é que vai ser feito, que mudanças vão ser implementadas, que estratégias vão ser utilizadas. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar esse processo de adaptação antirracista, a gente precisa fazer um recorte, né, muito específico de quem são as pessoas que hoje, não é daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, mas que hoje estão pagando uma conta, né, que não lhes cabe. Né? E o Brasil ele é esse país que ainda tem um mito da democracia racial, né? O Brasil é um dos países mais racistas do mundo, mas que essa questão, esse debate sobre o racismo, ele vem sei lá, de maneira mais efetiva, né? De maneira mais ampla, vem de alguns anos para cá, né? Muito resultado de uma luta incessável, né? De vários coletivos, movimentos, organizações. Mas o que eu trago aqui para a gente pensar é como é que a gente vai pensar essas perdas e danos, como é que se calcula uma vida, né? Como é que se calcula? A gente não está falando de uma pessoa que perdeu a casa ou que perdeu os móveis, a gente está falando de pessoas que perderam sua história, né? Eu lembro muito que no dia da enchente, uma das mulheres que a gente atende aqui, a fala dela para mim não foi eu perdi minha cama e minha geladeira, foi eu perdi toda a minha história, eu perdi toda a minha vida. Então, eu acho que em espaços como esses é importante a gente começar a pensar o que é que a gente entende, o que é que a gente quer por uma adaptação antirracista, o que é que a gente quer e o que é que a gente entende por justiça climática, e o que é que a gente quer que estejam, né, em documentos formais sobre perdas e danos.
porque eu consigo saber o preço de uma geladeira, mas eu não consigo mensurar o preço da vida de uma pessoa. Eu não consigo mensurar o preço de toda a história dela, né? E para encerrar, eu quero trazer a fala de uma das mulheres que a gente atende aqui, que ela disse para mim: Poxa, Joyce, eu não tenho direito de ter um sofá confortável, né, para ficar em casa, porque todos os anos eu perco, né? Ela mora nas margens do Rio Capibaribe e todos os anos ela perde ou parte ou basicamente todos os móveis da casa dela, ou seja, é uma pessoa que vive em constante processo de ansiedade climática, né? E que não consegue vislumbrar, né? Ela consegue viver o racismo ambiental. Ela é uma mulher semi-analfabeta, ela não vai, né, chegar para dizer, racismo ambiental, né, é isso, isso, isso. Mas ela vive na pele todos os dias o que é que o racismo ambiental e o racismo estrutural faz na vida dela. Então, eu encerro minha fala com algumas dessas provocações para que a gente possa abrir para o debate. Muito obrigada. Obrigado, Joyce. Então, muito bom te ouvir também. Deixa eu só organizar aqui para a gente ir, então, agora para a nossa segunda fase desse painel. Então, nesse primeiro, a gente pôde ouvir um pouco da experiência de cada organização, falando de lugares diferentes, trazendo miradas, trazendo preocupações que colocam em xeque o que significa pensar perdas e danos no contexto latino-americano e quais são, então, as medidas que a gente tem que, de fato, colocar para o poder público, para as negociações no âmbito dos planos, dos fundos e das políticas de adaptação climática. Muito interessante ver como a noção de interseccionalidade ela vai aparecendo em cada uma das falas aqui dos nossos 4 palestrantes. Então, dando seguimento, vou também convidar as pessoas que estão assistindo ao webinar nesse momento para registrarem perguntas no chat, e aí no final a gente vai fazer essa rodada de perguntas com os nossos e as nossas convidadas. Agora, nessa segunda rodada do painel, eu vou ler aqui a perguntinha em espanhol, depois eu falo em português. Né? 3 décadas después de la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, los países desarrollados cedieron a la presión mundial y se dio un paso hacia adelante en las negociaciones de daños y pérdidas. En la Conferencia del Clima COP27, se acordou a criação de um mecanismo de financiamento e um fundo para perdas e danos. Esta decisão abre um processo para discutir sobre as vias de financiamento para afrontar as perdas e danos. Então, agora a discussão é mais especificamente no âmbito das negociações, né? Então, depois de 30 anos de negociações no âmbito da UNFCCC, da Convenção Quadro de Mudança do Clima, os países desenvolvidos cederam às pressões mundiais e a gente deu um passo adiante nas negociações no sentido de se afirmar aí uma agenda sobre perdas e danos. Na Conferência do Clima do Egito, na COP27, se acordou a criação de um mecanismo de financiamento e de um fundo para perdas e danos. Essa decisão, então, abriu um processo para se discutir quais são, de fato, as vias e as avenidas de financiamento para a gente lidar com o tema das perdas e danos. E aqui também, consequentemente, ampliar ainda mais o tema da adaptação que acontece no programa paralelo. Então, a gente falou um pouquinho de o que cada organização tem feito e pensado sobre perdas e danos nos seus territórios. Agora, a pergunta é a seguinte: como que essas organizações, como vocês, enquanto lideranças, estão se preparando para mais uma rodada de negociações que vai acontecer em Dubai, a COP28, em dezembro deste ano, né? No final de novembro e começo de dezembro desse ano. Como que a gente vai lidar, então, com essa nova oportunidade, essas novas avenidas, pensando principalmente esse novo fundo de perdas e danos, né? Como que o que acontece nas negociações eventualmente se reflete nos territórios e o contrário, de que maneira as demandas dos territórios podem influenciar as negociações climáticas na COP
28, né, lidando aí com as nossas perspectivas. E aí, para começar, a gente vai inverter um pouco a ordem, vamos começar agora de novo com a Joyce. Então, Joyce, tá com você novamente. Ano passado eu participei, né, de maneira online da Pré-COP, inclusive eu lembro que estava a Daniela, que é do Greenpeace, eu acho que agora ela está no Greenpeace Internacional, eu não recordo o nome das outras pessoas, e muito do que se foi conversado e muito do que eu acho que precisa ser feito é começar a entender que essas cobranças precisam ser feitas e o gerenciamento, né, desse fundo também precisa começar a ser feito por organizações que estão nas bases dos territórios, né? A gente tem ainda um problema muito grande, que é as tomadas de decisões e as gestões não são feitas por pessoas que estão vivenciando diariamente na pele, né, todo o caos e todos os problemas que as mudanças climáticas e os eventos climáticos têm causado. Então, a leitura que eu faço é que precisa ser feito um esforço, e aí ser feito um esforço a nível internacional, de começar a pensar que as tecnologias sociais que são desenvolvidas nos territórios, né, elas conseguem dialogar muito mais, né, do que pensar num relatório, né, num relatório de uma pessoa que nunca esteve no território, que nunca pisou no território, que nunca conversou com as pessoas que estão lá, né? E aí eu acredito que precisa ser feito esse esforço, e aí quando eu digo esforço é no sentido mesmo, né, de uma abertura, né, de que a gente comece a colocar de lado, né, os academicismos, que a gente comece a colocar de lado essas linguagens técnicas e começar a entender que quem está no território é que faz essa construção diária e que desenvolve tecnologias sociais que são capazes de mitigar e de resolver as problemáticas, porque elas conhecem o território, né? Eu não tenho como chegar, por exemplo, para uma pessoa, por exemplo, eu nunca fui à questão das secas na Amazônia, né? Agora que a gente tem um colega nosso que está lá, inclusive. Eu não tenho como desenvolver um relatório técnico e pensar as soluções para lá, porque eu nunca estive lá. Eu nunca vivenciei o território, né? Então é preciso que a gente comece, enquanto organizações, fazer essa cobrança e que a gente comece a fazer o esforço para trazer essas pessoas que estão no território para que elas possam assumir seu papel e seu local de direito dentro desse. Eu acho que se não for assim, a gente vai estar sempre andando em círculos, sabe? Está criando processos que não vão ter uma efetividade porque elas não vão ter esse elemento de conhecimento do território, dos territórios, né? Na verdade, pensando de maneira ampla. Obrigado, Joyce. Perfeito. Vamos agora passar para o Esteban. Sí, pues bueno, desde la Coalición de Jóvenes por las Pérdidas y los Daños, nosotros estamos haciendo incidencia rumbo a la COP28 desde diferentes prioridades que abarcan diferentes perspectivas también. Instamos a defender también la justicia climática. Entonces, en ello se han hecho, digamos, diferentes entrenamientos, discusiones en Latinoamérica y el Caribe desde el enlace y grupo juvenil aquí en Latinoamérica, donde hemos podido, digamos, capturar información clave, ¿cierto? Donde se han puesto a consideración diferentes buenas prácticas sobre pérdidas y daños. También se han puesto a consideración diferentes perspectivas tanto de género, de interseccionalidad. Y en ello la coalición de jóvenes de pérdidas y daños ha sacado también unas prioridades amplias referente a, o sea, en rumbo a la COP28. Entre ellas está la de poner en funcionamiento el fondo para pérdidas y daños, que es crucial que en la COP28 inicie el funcionamiento de este fondo para apoyar a las personas más afectadas por los impactos climáticos.
Este fondo debe ser independiente, evitando imponer cargas de deuda y con financiamiento adicional. También empoderar a la red de Santiago, que lo que busca también esta red es operar con los recursos financieros adecuados y tener una secretaría independiente que ofrezca asistencia técnica para los países que enfrentan los peores impactos de la crisis climática. Igualmente, la inclusión de pérdidas y daños en el balance global. Esto lo que busca es también evaluar también, así como se evalúa la acción climática, pues también evaluar también, digamos, evaluar también cómo se está realizando este financiamiento climático que refleje las necesidades de las comunidades más afectadas. También enfatizar en la adaptación climática, para los planes nacionales de adaptación. Se debe contar con un financiamiento adecuado, claro y accesible. Las juventudes deben participar en la construcción de un futuro resiliente. Ahí estamos haciendo mucha énfasis para la participación juvenil también. Y por ende, como algo también para nuestros países latinoamericanos y el Caribe, es algo ya, perdón, es algo ya de mucho conocimiento, pues es tema pues de la malversación de los recursos públicos, ¿cierto? De la corrupción. Entonces, por ende, hay también una incidencia para que haya mayor transparencia, ¿cierto?, en la acción climática, y esto debe requerir informes detallados y obligatorios sobre pérdidas y daños para todas las partes. Entonces también estamos impulsando esto y también rumbo a la COP también defender la inclusión es clave. Las decisiones y acciones relacionadas con pérdidas y daños deben incluir las perspectivas de las juventudes, las infancias, las mujeres y las comunidades locales. En este momento me encuentro en Bogotá participando de la Cumbre Regional de Cambio Climático de Latinoamérica y el Caribe, donde hemos también, digamos, desarrollado una sesión sobre pérdidas y daños, y también las juventudes manifiestan, digamos, unas buenas prácticas, manifiestan también una lógica de, de mayor, digamos, apoyo también a los países del sur, ¿cierto? Porque, digamos, somos los que estamos recibiendo los mayores impactos también del cambio climático, ¿cierto? Y somos más vulnerables que los países del norte global. Entonces, también esta incidencia en estos escenarios también rumbo a la COP también son importantes, donde estamos poniendo también el foco también desde la participación juvenil y la incidencia. Y bueno, pues ahí dejo también para la discusión. Gracias, Gracias, Esteban. gracias. Agora a Kim, por favor. É, eu gostaria de começar falando que todo ano é uma correria, né, para a gente tentar participar desses eventos de COP, das outras conferências internacionais. É sempre uma grande mobilização para entender, na verdade, o que essas conferências, o que esses encontros são. A gente já se entende como um corpo que não é pertencente, né, a esses eventos. E aí, de repente, a gente vira esse corpo que é pertencente, sim, e faz um esforço para que esse corpo esteja presente lá. E aí a gente enfrenta mais faces da violência, né, do racismo institucional, enfim, de questões que esbarram desde do idioma, né, da nossa linguagem, da acessibilidade, de questões financeiras. Então, o que a gente para analisar, né, dessa evolução dessas discussões é que ainda há um sistema de manutenção que é muito forte, né, do controle desses eventos. Há uma coisa que já se falou, que é verdade, é que o que a gente precisa mesmo, gente, falando diretamente, é de dinheiro, porque fazer política pública efetiva os territórios já fazem. E fazem isso com muito pouco recurso ou sem nenhum recurso, só na obra, né? Na mão de obra. E a gente fica se questionando, né? Quão difícil é acessar esse financiamento para perdas de danos e para adaptação climática.
Enquanto Palmares, né, a organização onde eu sou diretora atualmente pela Amazônia, a gente tem 3 projetos territoriais que todos eles culminam, né, dentro da construção dessas políticas. O primeiro que eu gostaria de levantar aqui, que é um projeto que a gente está colocando ele no mundo agora, inclusive, é o Laboratório Negro. O Laboratório Negro ele é para capacitar gestores de projetos daqui da Amazônia para justamente conseguirem acessar financiamentos, né? Então, é desmistificar um pouco do que é esse processo de conseguir acessar um financiamento para colocar um projeto em prática, que às vezes são realmente omissões, né? Omissões de formas que a gente pode fazer isso. E a juventude negra, a juventude indígena, na Amazônia, eles já são protagonistas na defesa do território. A gente só precisa acessar o recurso para que isso consiga ser impulsionado. O Laboratório Negro ele traz essa narrativa, né? Da gente conseguir difundir esse conhecimento entre nós mesmos, porque se a gente aguardar para vir isso de fora, né, dessas grandes instituições, inclusive que pensam COPs, que já não são mais só instituições governamentais, hoje se tratam de empresas que financiam esse grande evento, a gente não vai conseguir acessar esses espaços, pouco menos executar na prática. Então, para mim, eu tenho um cenário global que discute grandes políticas, mas que eles não chegam a quem faz na base e quem faz a manutenção do território. Dentro desses projetos territoriais, a gente tem a construção da Ilha de Direitos, que pela primeira vez a gente quer construir uma cartela de recomendações de soluções comunitárias, né, na Ilha de Caratateua, para entregar para o governo local. Então, de novo, através das comunidades, a gente constrói planos que eles nem ousam construir, pouco reconhecem esse território como um território de direitos. E, por fim, que eu queria trazer também para vocês o contexto da Aliança de Juventude por Governança Energética, a fim de discutir energia na Amazônia a partir dos nossos corpos, e não de grandes empreendimentos que a gente tem, como Belo Monte, como outras usinas hidrelétricas, né, que estão acabando com os nossos rios, que estão acabando com as nossas comunidades tradicionais, as nossas florestas, e que só há preocupação com o nosso território quando ele está seco o suficiente para não gerar energia nessas usinas, né? Sendo que para nós a gente sempre vive um contexto de crise energética, né? O Amapá passou quase 3 meses e até hoje, quase completando anos, né, de que isso aconteceu, ainda tem território que nunca tem energia ou volta de forma racionada, e em diversos contextos em que a gente ainda tem que fazer o uso de combustíveis fósseis para se locomover, para ter energia em casa, porque a linha de energia passa aqui perto, mas ela não chega até a minha casa, né? Então a gente traz esse contexto que a gente sofre diversas formas de violência por causa da crise energética, mas o nosso território é o território que mais exporta energia para outras regiões do país, do próprio país e para fora, né? A gente pagando também uma alta tarifa. E aí, como é que a gente entra nessa discussão energética, sendo que a COP desse ano fala prioritariamente de energia, pauta prioritariamente combustíveis fósseis, né? Isso com a ameaça da construção do bloco na foz do Rio Amazonas, e pautando energia já pensando em COP30, né? Quem são esses corpos, de novo, que vão estar lá discutindo, pensando políticas efetivas para territórios? E quando esses financiamentos são aprovados, para a mão de quem eles vêm, né, Joyce? Para a mão da gente que já constrói a política pública local efetiva, ou para a mão, né, das pessoas que continuam na manutenção desse poder e elas decidem quanto vai ser financiado para a gente, se vai ser 20 mil reais, se vai ser 30 mil reais, né? Recurso que a gente sabe esse que no Brasil hoje está totalmente onerado. A gente não consegue construir grandes ações. Então, não sei quanto tempo eu tenho, Gabriel, se eu extrapolei, Um minutinho. mas já para encerrar minha fala, eu não me vejo quanto um corpo pertencente a um espaço de COP. Entendo muito a importância de estar lá, inclusive a gente de novo montou a delegação esse ano para conseguir apresentar os nossos projetos. A gente sabe que as instituições que acessam esses espaços, elas têm grandes oportunidades de acessar financiamento de outras instituições, seja de fora do país, seja de dentro do próprio país, ser reconhecida, né?
Os ativistas presentes lá, eles são convidados para rodadas de participar de rodadas de financiamento, para diversas coisas, a gente entende a importância de ir, mas que a gente sempre sente um receio do que é que vai vir a partir dali, né? De quais violências vamos precisar estar encarando nesse contexto de conferências internacionais. Eu trago para vocês que a COP30 na Amazônia, ela vai acontecer sobre os mesmos moldes, isso a gente não pode se enganar. E aqui a gente já traz um trabalho do que a gente quer que essa COP seja e não de que ela vai ser para a gente, né? Já há vários movimentos, assim, a gente pensando que são pessoas que estão entrando na nossa casa, ditando como nós vamos comer, que horas nós vamos dormir e o que a gente vai fazer. Então, a gente tenta romper sempre nesses paradigmas do norte do mundo já pré-estabelecidos, porque a gente entende a importância do nosso território, ele é a única coisa que a gente tem e que a gente não pode deixar que nada aconteça que vá trazer mais prejuízos do que já está trazendo, né? O que a gente vê hoje é um retrato das políticas construídas aí fora, tendo refletido na nossa realidade hoje. É isso. Obrigado, Kim. Eu não estou fazendo comentários ainda, eu vou fazer meus comentários no final de todas as falas. Obrigado, Kim. Vou chamar agora para finalizar essa segunda rodada a Xiomi, por favor. Sí, bueno, ya mucho se ha dicho, entonces quería agregar algo de pronto adicional y es que, como también Esteban les comentó, todas estas prioridades que se van a movilizar en bloque, todas las juventudes a nivel global, que bueno, solo para de pronto recordar un poquito, el tema que también se incluye pérdidas y daños en el balance global, el tema que se revise y se acelere el definir la meta de financiamiento, lo que va a ser fulminante, ¿cierto? Para financiamiento de pérdidas y daños, el que se pueda operativizar esa red de Santiago de pérdidas y daños, porque realmente creo que, no es solamente contar con una red, sino que pueda también tener recursos para organizarse, para ofrecer asistencia a los países que enfrentan los peores impactos de la crisis climática. Y algo también clave, impulsar esa participación para la acción y el empoderamiento climático, porque realmente muchas de las historias que también aquí estamos compartiendo y bueno, que muchas de las también pérdidas y daños en la región casi no, ¿cierto? Como no se han documentado, no se están condensando en algún lugar y muchos de esos impactos de la crisis climática, pues realmente no se están reconociendo como tales. Y ahí hay una gran oportunidad pues para poder, en el marco de la justicia climática, darle mucha más fuerza a eso. Creo que otro tema clave para América Latina en el contexto de pérdidas y daños y de la COP va a ser el poder desarrollar más entre investigación y más estudios de caso y muchos más digamos, conocimiento alrededor de cómo la pérdida de biodiversidad se vincula a la crisis climática y cómo la pérdida de biodiversidad también es una de las consecuencias de pérdidas y daños, porque no es solamente los temas de pronto como mucho más aparentes de la crisis climática en términos de emisiones, en términos de mitigación y en adaptación, pero es que también para nuestra región, al ser la más biodiversa del planeta, hay un gran hueco o una brecha que es cómo los temas de biodiversidad también se van a vincular a esta discusión de pérdidas y daños, porque como lo menciono, no es solamente las emisiones sectoriales y además que no tenemos emisiones históricas, tanto como obviamente los países que generaron la crisis climática, pero vemos como el cambio climático pues está bastante degradando nuestros ecosistemas. Vemos cómo la Amazonía se habla a nivel científico que ya pasa de ser un sumidero a ser un emisor de gases de efecto invernadero y demás. Y bueno, todo esto también pone de relevancia entonces que habrá que posicionar mucho más desde la perspectiva regional una posición en conjunto para darle mayor fuerza y conocimiento a eso, sobre todo porque muchas de esas pérdidas y daños de la crisis climática en América Latina
no solamente son económicas, sino que justamente son no económicas, y ya nos contaban las compañeras cómo también la crisis climática tiene ese nexo con la pérdida de cultura, con la pérdida del flujo ecológico, de la conectividad ecosistémica, de lenguas, de tradiciones y demás, y eso también es algo de lo que muy poco se ha hablado y que de hecho muy poco los países de América Latina están posicionando en el escenario de decisión global sobre cambio climático de Naciones Unidas. Así que ahí es como varias de esas banderas también regionales que toca posicionar como juventudes, como mujeres, como sociedad civil, porque sí, está muy bacano y es muy clave que estemos hablando de pérdidas y daños en la COP, con la agenda global, con todos estos temas globales en los que nos ponemos de acuerdo, pero también habrá que bajar esta discusión a un nivel regional y bueno, ponerlo en de esas pérdidas no económicas también, de ese nexo con biodiversidad, con conocimientos tradicionales, con comunidades locales, que es realmente en donde resultamos mayormente afectados en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Esteban, você levantou a mão, Esteban? Gostaria de falar? Sí, algo muy cortico también, es que, digamos, Latinoamérica y el Caribe, digamos, llega a la COP28 de manera, digamos, desarticulada, y digamos, no llega en bloque como se ve que llega también, digamos, África o Europa, ¿cierto? A demandar y también a incidir, ¿cierto? En el marco de la COP. Entonces yo creo que también este encuentro y este espacio también es oportuno y valioso también, y es también el propósito también de juntar tanto sociedad civil y organizaciones para llegar en bloque también a, a la COP28 también como una región unida, ¿cierto? Que evidentemente puede poner también agenda en la COP y también poder también incidir con mayor amplitud también. Eso. Sim, perfeito. Então, muito bom também ouvir todos aqui, todas nessa segunda rodada de perguntas. Acho que a gente conseguiu entender muito bem como cada organização se vê nesse processo das negociações, né? Algumas organizações mais por dentro do que está acontecendo, dessas linguagens, fazendo um grande esforço para levar essas demandas e se adequar a essas linguagens, a essa estrutura que é tão difícil de se compreender, e outras que também questionam esses espaços para a gente até se lembrar o quão legítimos esses espaços são, a de quais são as demandas que os territórios estão trazendo. Então, acho que isso representa muito bem essa última ponderação que o Estevam traz, de como se cria uma opinião da região, como se cria um olhar regional latino-americano. Acho que ele tem que ser capaz de lidar com essas complexidades, né? A América Latina, historicamente, tem construído posições no campo do sistema internacional que são inovadoras em alguns momentos, no sentido de se adequar a esses padrões internacionais, mas em alguns momentos são posições muito disruptivas, né, no sentido de questionar essa ordem internacional e buscar outras avenidas. Eu acho que o exemplo, inclusive, que o Sul Global traz em relação aos países do BRICS, tem um pouco esse condão de questionar esse status quo internacional, e isso se dá também no âmbito das próprias negociações. Então, acho que a gente ter que lidar com essa complexidade, com essa diversidade, também faz parte da gente construir as nossas posições no âmbito dessa discussão de perdas e danos, mas também no âmbito da adaptação. E agora, pessoal, a gente vai encaminhar para as rodadas de perguntas, tá? Eu vou começar com a pergunta do Pedro, que mandou um questionamento para Joyce e para Kim. Então, gostaria de perguntar a Joyce e a Kim sobre as práticas locais para impulsionar a agenda de adaptação com um sentido, com um senso de justiça. Quais são as experiências a este respeito
e os níveis de participação nível local. Eu vou começar aqui com a Kim. Como eu citei anteriormente, né, a gente tem alguns projetos, mas o que a gente vem fazendo mesmo é aproveitar as oportunidades. Convites como esses, por exemplo, a gente consegue conhecer outras pessoas, né, outras instituições e falar do tema. Eu acho que também o trabalho que a Palmares faz chega não a conceituar, né? Porque a gente já entende o que é, mas eu acho que traduzir e convidar mesmo para o chamado à ação outros jovens, né? Periféricos que já atuam na causa. Por exemplo, essa discussão de adaptação para mim foi muito nova, ela também veio a partir da rede, né? De adaptação antirracista. Então, a gente já trabalhava com isso, mas a gente não sabia que trabalhava com isso, né? Esses novos conceitos que vão chegando a partir das discussões de clima, eles são muito importantes chegar nas pessoas de base que já trabalham com isso. Eu acho que esse é o trabalho principal da Palmares, assim, hoje, né? A gente fazer esse grande trabalho de conseguir passar para outras instituições que esses temas estão aí. As instituições hoje, elas buscam financiar projetos que trazem essa temática, que trazem a pauta da Amazônia. Então, a gente sempre busca, né, apresentar editais afirmativos, apresentar instituições que estão fazendo esse financiamento. E eu falo principalmente de financiamento mesmo, que é o que vai regir todo o resto do nosso serviço, né, todo o resto do nosso trabalho. Um outro contexto que eu trago para vocês, que é da articulação com lideranças comunitárias, né, do nosso próprio território, que aí a gente entende aqui quanto Belém, região metropolitana, também Manaus, as periferias de Manaus, que é para difundir conhecimento, porque não adiantaria também a gente tentar alcançar todo mundo, né? Eu sempre fico nesse impasse, assim, do que a gente está tentando alcançar fora dos nossos territórios, enquanto as pessoas dentro do nosso território hoje sofrem com a fumaça lá em Manaus, aqui em Belém sofrem com a temperatura extrema, né? E o que a gente tem feito para essas discussões acontecerem, para a mobilização regional acontecer. E aí é isso, a gente traz a Palmares enquanto esse grande combustível, né, para a mobilização, para a articulação comunitária e para o ensino-aprendizagem, né, de jovens negros periféricos. Obrigado, Kim. Pedro? Sí, bueno, primero que todo, gracias a todas y todos por tremendas como intervenciones. Yo estuve escuchando, justo a esta hora cuido a mi hijo, entonces estuve moviéndome mucho rato, pero estuve muy atento escuchando. Solo decir que me pareció muy interesante el diálogo, en el sentido de que, y creo que deberíamos hacer esto mucho más, como, porque es muy interesante ver como la perspectiva que, por ejemplo, Esteban y Chomi como compartieron en torno a esto de llevar agendas a un espacio más global y con un sentido de justicia, pero al mismo tiempo, también es muy rico escuchar como la experiencia y testimonio de Kim y Joyce desde el punto de vista de la acción de adaptación a niveles más locales. Entonces, quizás sería muy interesante poder como darle cuerda a este diálogo en el sentido de ir como cerrando esas distancias que a veces aparecen también y que es un problema que tenemos también en la acción climática, de cómo por cómo se dan las estructuras también, la acción local con la acción más global se distancia y estos son espacios de acercamiento que son muy interesantes, pero que también sería bueno como eh, poder enfatizarlos más todavía y poder llevarlos más a la práctica. Eso, pero gracias, aprendí mucho escuchándolos a todos y a todas. Obrigado, Pedro, e evidentemente obrigado também por organizar essa série
de encontros, né? Então, quando eu dizia também das complexidades de lidar com essas diferenças dos países, mas não só dos países da região, mas dos movimentos das organizações, eu acho que eu também me referia a esse movimento da gente tentar diminuir as distâncias, né? Ou seja, aproximar essas organizações que já estão mais por dentro das negociações com essas outras organizações e movimentos que estão nos territórios, porque eu acho que o conhecimento e a troca de conhecimentos, de experiências, de saberes, vai ser dos dois lados, um pouco também no que a Kim trazia aqui, né, de como um movimento local consegue se apropriar de uma linguagem e uma gramática que está sendo debatida internacionalmente, a partir disso podendo incidir nesse espaço de negociação, mas também para lembrar para essas pessoas que já estão acostumadas a participar bastante das negociações, delas não se esquecerem do que acontece no território, né? Então, acho que é exatamente a gente fazer a conexão dessas pontes que é um pouco do que a América Latina tem de super interessante, super enriquecedor, né? Assim como outras partes do sul global, no âmbito da ação climática e nessa busca pela tal da justiça climática. E aí, Joyce, eu não sei se você pôde ouvir, mas a gente tinha pegado aqui uma pergunta do Pedro, a Kim já deu a resposta, mas não sei se você viu mais cedo ali no chat, mas ele perguntou o seguinte, né? Ele queria saber um pouco mais dessas práticas locais para impulsionar a agenda de adaptação com o sentido de justiça e quais seriam, então, essas experiências aí que acontecem no território, pensando aí principalmente no seu caso, no Recife, em Recife, mas principalmente aí a partir da experiência do GRIS, quais são essas experiências, né, e os níveis de participação que acontecem aí localmente, para fazer uma falinha sobre isso. E aí, depois que a Joyce comentar isso, eu já vou querer emendar, então, com o Estevam e com o Kiomi, para já a gente ir no sentido de encerrar e fazer as falas finais, para que a gente depois possa fazer o encerramento. Eu vou chamar agora a Joyce, depois o Estevam e Kiomi. Eu não cheguei a pegar, na verdade, meu filho acabou batendo no carregador do computador, e ele caiu e voltei. Então, Pedro, aqui o que foi que a gente já fez, né? Aqui no GRIS, né? Esse ano a gente desenvolveu um plano comunitário, né, de mitigação para os efeitos das chuvas. Então, a gente fez uma parceria com aqui na Várzea, onde fica o campus da Universidade Federal de Pernambuco. Então, a gente fez parceria com o Departamento de Geografia, a gente fez um mapeamento das áreas mais suscetíveis à inundação, e nesse mapeamento a gente fez 3 tipos de levantamento, né? A gente fez o levantamento socioeconômico para entender melhor, né, qual o perfil socioeconômico dessa família. A gente fez um levantamento estrutural de quais são os principais danos estruturais que essas pessoas sofreram por conta, porque aqui é algo bem recorrente. E o terceiro ponto é que estratégias, né, essas pessoas já utilizavam em casos de alerta de grande chuva. Então, sim, com esse mapeamento, a gente criou esse plano comunitário, né, que é um plano a gente tem 11 linhas de ação do que fazer antes das chuvas, do que fazer durante o evento, né, extremo climático, e o que fazer depois. Isso foi um grande norteador, não só para a nossa comunidade, a gente deixou em formato aberto, né? Então, outras comunidades, tanto de áreas de alagamento quanto de áreas de deslizamento de terra, puderam ter acesso a esse documento. A gente foi fazendo essa troca com outros territórios também, o que acabou possibilitando, né, com que a gente fizesse fazendo um upgrade mesmo, né, e melhorando, tanto que agora, no final de novembro, eu acredito que a gente vai conseguir lançar esse plano comunitário enquanto cartilha de ação mesmo, junto com o Departamento de Geografia da universidade, né? Para além disso, a gente foi estreitando as relações com outras comunidades e entendendo o que é que a gente tinha em comum e o que é que a gente tinha de diferença para começar a fazer, a pressionar o poder público, né, para tomar ações mais efetivas e diretivas para essa comunidade. Em paralelo a isso, a gente tem feito algumas ações de formação. Por exemplo, agora em novembro, a gente vai ter uma semana de formação com lideranças comunitárias para
vamos dizer assim, para traduzir todos esses termos, né, da climatologia, porque é isso, as pessoas têm essa vivência, mas a gente sabe que para acessar alguns espaços, infelizmente, a gente precisa fazer uma adequação de linguagem, inclusive de entender, né? Por exemplo, a prefeitura daqui, ela emite alguns alertas de chuva. Só que quem olha aquilo, ela emite com um alerta técnico. A maioria das pessoas olha aquilo e não entende o que é que está. Né? Então, a gente vai ter em novembro, da semana do 13 ao 17 de novembro, vai ser uma semana inteira de formação, só com lideranças comunitárias. A gente aqui está nessa assessoria técnica, inclusive, para esse processo de adaptar a linguagem, né? E aí disso a gente tem uma série de outras experiências. Eu acho que até por conta do tempo mesmo a gente pode ir conversando sobre isso depois. Mas uma coisa que eu queria pontuar é muito do que Kim falou, né? A gente já tem tecnologia nos territórios, a gente já desenvolve um trabalho, por exemplo, na enchente do ano passado, em uma semana a gente conseguiu entregar mais de 15 mil refeições prontas. A gente estava fazendo café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar e lanche. Coisa que o poder público só veio aparecer aqui 2 semanas depois. Então, assim, a gente não tem, a gente que está no território, a gente não tem o recurso, mas a gente tem a expertise, a gente sabe fazer, a gente sabe gerir. Mas esses recursos não chegam até a ponta, por uma série de fatores, né? Desde os fatores burocráticos até o racismo, né, institucional, dentre outras coisas. Mas eu acho que nesse momento o que é importante negritar é que esses territórios precisam ocupar esses espaços, né? Eu pego muito da fala de Kim, que é o seguinte: a gente, por exemplo, para a COP desse ano, né? A gente fez um levantamento e vai custar uma média de R$ 25.000 para levar uma pessoa, né? Muitas vezes a gente que está no território, a gente não está conseguindo manter nossa organização funcionando, né? Por exemplo, a organização que eu faço parte, a gente precisou entregar uma das casas da nossa sede. Então, aonde é que a gente vai conseguir R$ 20.000, R$ 25.000 para ir para um evento em Dubai? Entende? Então, quando eu falei, né, na minha primeira fala, de que é preciso ser feito esse esforço, e é esse esforço no sentido financeiro quer levar 3 pessoas para a COP, né? Tem orçamento para levar 3 pessoas para a COP, então que, sei lá, vai uma pessoa, né, e garante, destina esse recurso para que uma outra pessoa de outro território possa ir também, né, para participar dessa mesa de negociação. E enquanto rede por adaptação, a gente, inclusive, nas nossas últimas reuniões, tirou esse direcionamento de pensar essa questão formativa também, né? De pensar orçamento para que a gente possa incidir politicamente, né? No governo federal com a expertise maior, mas eu acredito que funciona muito nesse sentido, Pedro. Posso ver com o Gabs depois de pegar teu contato e a gente pode ir conversando um pouco melhor. De antemão, eu vou pedindo desculpas, porque eu vou precisar, não vou conseguir ficar nesse finalzinho, porque eu vou precisar levar meu filho para a escola. Ele já está aqui destruindo tudo, chamando. Prazer estar com vocês, né? Que a gente possa ter cada vez mais espaços como esses, é, e ir construindo coletivamente por uma justiça climática que realmente atenda as pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Muito obrigada. Obrigado, Joyce. Sempre muito bom e incrível te ouvir. Te agradeço. Sei que você está aí nos corres, fique à vontade. A gente continua as conversas. Um beijo aí para o seu filhão também. Eu vou continuando aqui, pessoal, para que a gente possa concluir com tranquilidade. Então, eu vou chamar o Estevam agora e depois a Kiomi para fazer as falas finais também. Estevam. Me, 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 ¿Me repite la pregunta, por favor? Nós vamos fazer as falas finais agora, o encerramento. ¿Cómo? Vamos a encerrar la discusión. Sí, sí, ok, bueno, no, pues
Digamos, yo creo que esto ha sido una sesión muy, muy poderosa. Creo que se han abordado unas perspectivas latinoamericanas muy interesantes y creo que esto alimenta ese esfuerzo de poder llegar unidos hacia la COP. Em, Creo que este ejercicio desde la juntanza de diferentes organizaciones de la región, pues eh, moviliza las acciones y las prioridades de la región hacia la COP28. Y pues nada, agradecer a los expositores, al panel, a, a las compañeras de Brasil, a Xiomara Acevedo y bueno, agradecerte también a la moderación también. Y bueno, concluimos este espacio y esperamos también enviarles ya nuestro próximo módulo también, que estaremos abordando. Y bueno, un agradecimiento enorme y bueno, nos despedimos entonces. Gracias, Muchas gracias. gracias, gracias, Esteban. Kiomi, por favor. Claro que sí. Bueno, a mí me da miedo poner la cámara, pero al menos como para ir también y verles, ojalá no se me corte. Es que el internet hoy ha estado duro, pero sí, creo que también esta es una oportunidad para que como sociedad civil y ciudadanías activas tengamos que estar muy pendientes de lo que se está decidiendo a nivel global, ya que no es solamente pérdidas y daños, sino también a la par se está discutiendo asuntos muy serios en el marco del artículo 6, por ejemplo, para toda la mitigación y la reducción de emisiones o mecanismos también de compensación, offsetting y eso, que para muchos grupos pues hay unos cuestionamientos serios sobre si realmente estas son las soluciones transformadoras que van a abordar las causas estructurales de la crisis climática o si realmente no, ¿sí? Entonces todas estas discusiones globales también nos da pie a que podamos ver falsas soluciones e implementándose en nombre de la acción climática, de los derechos humanos, de la equidad de género, del combate a las pérdidas y daños, y ahí entonces vamos a tener que seguir teniendo un rol activo en identificar si esto realmente pues es lo que queremos, si qué es lo que hay que seguir transformando, y ese siempre ha sido pues el rol ciudadanía y de la sociedad civil en el marco de la toma de decisiones de la COP y de la Convención de Cambio Climático. Entonces, recordar un poco eso, sí, que también nos toca seguir impulsando mayor transparencia, garantizando que las soluciones y el financiamiento y lo que se está pensando a nivel COP pueda responder a estas prioridades que tenemos como ciudadanía, como mujeres, como juventudes, como poblaciones étnicas, diversos, etcétera, con todo ese enfoque también interseccional y bueno, si realmente también nos vemos incluidos, incluidas en esas soluciones que se están proponiendo ahí. Entonces, recordar también esas sinergias, como que, bueno, ahorita tenemos muchos temas divididos en bloques en estos seminarios, pero todo esto a la par está pasando. Así que nos toca también estar como muy atentas a eso. Y bueno, pues un saludito también y disculpen por los inconvenientes en el inicio, pero bueno, cosas que también pasan. Y nada, seguimos. Un abrazo, compas. Muitas graças, compa. Então, pessoal, vamos encerrar aqui esse seminário, já deixar o convite. O nosso próximo seminário dessa série de seminários vai ser sobre transição justa, sobre transição justa. Muito obrigado a todos, todas e todes que aqui estiveram, aos palestrantes, às palestrantes, e espero que a gente se encontre em outras oportunidades e esteja preparado para essa COP em Dubai, que vai ser muito desafiadora, com certeza. Então, um grande abraço desde Brasil para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau. Hasta luego. Bye.